Essa é a primeira palestra. Vocês vão ver que tem um pouco de matemática, um pouco de computação e um pouquinho de eletrônica. Mas é voltada para o público em geral, não precisa nenhuma afinidade com as ciências exatas. Eu vou me basear muito no trabalho de um professor da ciência da computação, que seria similar ao Newton e Einstein juntos, representam para a física, esse aí representa para a ciência da computação. A finalidade de gravar isso agora é para quem perdeu a primeira e poder então acompanhar duas pessoas, uma longe, a comunicação é estritamente visual e eles querem estabelecer a seguinte comunicação: eu não vou à cidade hoje, ou então eu vou de manhã, eu vou de tarde, eu vou de noite. Então eles fazem a seguinte convenção: colocam um imenso cilindro com líquido de uma certa cor e convencionam. Quando o cilindro estiver vazio, não vou. Quando tiver a terça parte, vou de manhã. Quando ele tiver 2/3, vou de tarde. E quando ele estiver completamente cheio, vou de noite. Então isso aqui é tipicamente a comunicação analógica. Nós estamos estabelecendo uma analogia de uma grandeza física. Qual é o problema dos sistemas analógicos? É isso, é que se houver um tremor de terra, vai ficar muito complicado para o outro saber se é 2/3 ou 1/3. Tá? Então isso se reflete, por exemplo, nas televisões, com chuvisco. Como é que nós podemos fazer um sistema digital? O custo ao invés de usar um cilindro, nós vamos usar 2. E com 2 estados. Quando os 2 estiverem vazios, não vou. Quando o da esquerda estiver vazio, o da direita estiver cheio, vou de tarde, de manhã. Quando o da esquerda estiver cheio, o da direita estiver vazio, vou de tarde. Quando os 2 estiverem cheios, vou de noite. Então vocês percebem que o digital nada mais é do que o analógico. Só que você só tem 2 estados possíveis, 0 ou 1. Né? Ou está cheio ou está cheio. Então essa é a característica. Ficou claro? Agora vamos ao primeiro probleminha que quebra a cabeça. Daí que vem o nome binário, sistema binário. Exatamente. Porque aqui, se você convencionar, né, que o vazio é o 0 e o cheio é 1, você tem 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 4 possíveis informações com 2 bits. O termo bit é binary digit, dígito binário. Agora nós temos aqui um colar com 7 anéis. Um sultão tem um colar, ele vai passar uma temporada numa pousada, onde por coincidência o valor da diária é exatamente o de um anel. Ele não sabe, a princípio, quantos dias ele vai passar. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias. Então ele tem que cortar. Mandar ele cortar. Só que para cortar ele tem que pagar. Eu pergunto para vocês, qual é o número mínimo de cortes que ele tem que fazer? Já vou dar uma dica que a gente pensa o seguinte: se você cortar, se você fizer 3 cortes, né, você separa as cidades. Agora bota aí a cabeça para funcionar, porque lembra que para cortar ele tem que pagar.
Então eu vou dizer para vocês que um corte é suficiente. Qual é esse corte? No meio? Se tratar no meio, você vai ficar com 3, 1, 3, sem passar 2 noites. Ele pode passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 noites. No terceiro? No terceiro. É o terceiro. Exatamente. Já temos matemáticos. Se ele passar uma noite, ele paga esse aqui, que está solto. 2 noites paga esse, 3 noites paga os 3, 4 noites paga os 4, 5 noites paga 4 mais 5, 6 noites paga 4 mais 6. Depois que já falou, aí eu lembro que eu já tinha. Eu entendi uma coisa. Isso aí foi para ilustrar o quê? Qual o conceito? O que você está falando agora? Que é quase que um quebra-cabeça. Ah, bom. Né? Porque, como eu falei, em princípio, a gente acha impossível com um corte só você conseguir. Mas você viu que rapidamente o seu marido mesmo decifrou essa charada. O próximo. O fulano lá tem 3 filhos e quer também fazer uma brincadeira para transmitir essa informação para o fulano B. Então ele diz que o produto das idades dos 3 filhos é 36. E ele fala a soma. Eu não vou falar para vocês, mas ele fala para o B a soma das idades. Aí o B diz assim: preciso de mais informação. Aí ele diz o seguinte: o mais velho toca piano. Toca piano. E quais são as idades dos 3 filhos? O produto é 36, a soma não tem. A soma ele fala, mas eu não estou falando para vocês. 12, 3 e 1. Oi? 12, 3 e 36, 1 e 1. 1. Não, 12, 3 e 1. Não. Vai, 3 é 12, 36. 3, 1, 36. Sim. Mas tem outras possibilidades. Olha só, o que se passa na nossa cabeça, a gente tende a ser um pouco preguiçoso. Muitos números têm o produto 36. Esse que ele falou, 6, 6 e 1, 2, 4, 18 e 2. 1, 4, 9, 4, 8. né? 1, 2, 18. Então, nós somos instruídos a raciocinar da seguinte forma: precisamos de 3 equações, já que temos 3 incógnitas. E tem uma informação aqui que aparentemente é irrelevante, que o mais velho toca piano. Então, o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, deixar essa preguiça e botar todas as possibilidades. Ou seja, 1, 36, 1, 2, 18, 1, 3, 12, 1, 4, 9, 1, 6, 6, 2, 2, 9, 2, 3, 6 e 3, 3, 4. Ou seja, são 8 possibilidades, não é tão... A gente tende a achar que seria tanto que nem vale a pena listar, mas eu estou mostrando que vale a pena listar. Vamos calcular a soma agora. Aqui dá 38, aqui dá 21, aqui dá 16, aqui dá 13, não, 14, aqui dá 13, aqui dá 13, aqui dá 11 e aqui dá 10. Se fosse qualquer um desses, menos esses dois aqui, o B já saberia. Se ele teve dúvida, ele sabia o produto e sabia a soma. Se ele teve dúvida, só pode ser um desses dois. Quando o A falou o mais velho toca piano,
Então só pode ser 2 mais 9, porque aqui teriam 2 mais 10. Tá? Ficou claro? Não? Dúvida? Mas estamos considerando a possibilidade de um não ter nenhum ainda. Você Como assim? considerou isso, né? Não. Se um não tiver Olha só. um ano completo, um dos três. O quê? Se um dos três não tiver um ano completo, Aí vai dar zero. ele é zero, não é? É. Ah, Mas aí o produto seria zero. Qualquer coisa. mas as opções, os números alternativos Pois é, não. mas se você tivesse 1 com 0, o produto seria 0. E ele está sabendo que o produto é 36. As únicas possibilidades de 3 números cujo produto é 36 são essas aqui. Tá? Então, como ele pediu mais dados nesse ponto, só podia ser esses 2. Porque se fosse 2, 3, 6, quando ele fizesse que a soma é 11, o B já saberia 2, 3, 6. Se fosse 10, seria 3, 3, 4. Se ele teve dúvida, porque estava aqui. Aí quando ele lá informou que o mais velho só pode ser esse aqui. Ou seja, a solução é 2, 2, 9. E não 1, 6. No barco, vou botar o barco aqui. E andou 10 minutos a 8 km por hora contra o rio, contra a correnteza. Tá? O rio flui a 5 km por hora. Para cá, você entrou no barco, andou 10 minutos a 8 km por hora e não percebeu, mas o seu chapéu caiu nesse momento aqui. A pergunta é o seguinte: você vai ter, uma vez que você percebeu que o chapéu caiu, quanto tempo você vai ter que andar para buscar o chapéu? Tradicionalmente, como é que nós resolvemos esse tipo de situação? Você calcula onde que o chapéu chegou a 5 km por hora, onde você chegou a 8 menos 5 é 3. Aí você vai voltar, então você vai andar para lá. Mas aí o chapéu também vai andar. Então a solução aí é usar cálculo diferencial, que é uma área da matemática muito sofisticada. Mas o problema é bem mais simples. Alguém tem alguma sugestão? Bom, já que você montou aquela chamada que nunca. Se você for trabalhar em cima dos meios, Você entra no barco, anda 10 minutos, o chapéu anda para cá, o rio flui a 5 km por hora, você a 8, você percebe que o chapéu caiu, então você vira o barco e volta. Quanto tempo você vai levar para encontrar o chapéu? 10 minutos, não tem que fazer conta nenhuma. Como é que a gente entende isso? Substitui o rio por uma esteira. Grande vantagem é que você não tem problema de molhar, tudo mais tranquilo. Resolve o problema com a esteira parada. Então, se você andou 10 minutos com a esteira parada, você tem que andar 10 minutos. E é essa a resposta. Porque o fato da esteira estar em movimento, ou seja, o fato de não ser uma esteira ser um rio, é irrelevante. Essas velocidades são em relação à margem. Você e o seu chapéu estão no mesmo referencial. Então, esse também eu acho muito interessante, porque a nossa tendência, digo, nossa, dos matemáticos, dos físicos, é sair fazendo conta, né? Onde o chapéu chegou, onde você chegou, quanto tempo você tem que levar, mas aí quando você anda, o chapéu também anda, aí você usa recursos matemáticos sofisticados, que é cálculo diferencial, cálculo integral, quando na realidade não precisa nada, é tudo infinito. Então vamos considerar a seguinte série. Só vou usar 2 letras gregas, essa aqui, que é o somatório, e o π. Porque isso também era uma característica dos matemáticos tradicionais, usar muito grego para a coisa realmente ficar grega.
Então, o somatório de n variando de 0 até infinito, de 1 sobre 3 elevado a n, vai ser igual a 1 mais 1/3, mais 1/9, mais 1/27, mais infinitos termos. Lembra que 3 elevado a 0 é 1, tá? Qualquer número elevado a 0 é 1. Como é que nós podemos calcular essa soma aí? Olha que, a princípio, isso é muito complicado, porque nós estamos trabalhando com infinitas parcelas. Ô, João, mas peraí, o 3 3 elevado a 0 é igual a 1 e qualquer número elevado a 0 é 1. Oi? A qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Bom, como é que nós podemos calcular essa soma aí? Muito fácil. Vamos multiplicar os dois lados, S igual a isso, por 3. Então, 3S igual a 3 mais 1 mais 1/3 mais 1/9. Mas isso aqui é o próprio S. Se 3S é igual a 3 mais S, então passo o S para cá, 2S é igual a 3, então de S é igual a 1/2. Tá? Subiu? Quem falou não? Eu falei que não. Porque não ficou tão. S é igual a 1 mais 1/3 mais 1/9 mais 1/27 mais 1/50 e vai por aí. Infinitos termos. Vamos multiplicar os dois lados por 3. Então, 3S é igual a, multiplicando isso aqui por 3, vai dar 3 mais 1 mais 1/3 mais 1/9. Mas essa parte aqui é exatamente o S. Ou seja, 3S é igual a 3 mais S. Onde passo o S para cá subtraindo, 2S é igual a 3, S é igual a 1. Agora, vejamos uma outra situação. Suponha agora a série T. Similar àquela, só que aqui seria 1 mais 3 mais 9 mais 27. Vou fazer o mesmo raciocínio. 3T é igual a 3 mais 9 mais 27. Mas isso aqui é T menos 1. Ou seja, 3T é igual a T menos 1, onde 2T é igual a menos 1, onde T é igual a menos meio. Obviamente não é. Qual foi o erro que nós cometemos aqui? Nós usamos o mesmo raciocínio numa série que funcionou e aqui a gente chegou num resultado absurdo. O resultado absurdo é porque numa série infinita, eu não posso me dar o luxo de multiplicar por 3, que eu estou multiplicando por infinito. Tá? Então isso aqui está inteiramente errado. Na outra, eu tinha certeza que era uma série convergente. Então eu posso multiplicar por 3. Embora ela seja composta de infinitas parcelas, eu posso multiplicar por qualquer número. Aqui não, aqui o valor é infinito. Então esse é o grande erro. Como é que a gente determina se a série é convergente ou não? É claro que um dos critérios é verificar se o último é zero. No caso aqui ele era 1 sobre 3 elevado a infinito, dá zero. Só uma pergunta. Olha. Mas o infinito não é se existe infinito, não seria um só. Sim. O infinito já abrange tudo. Exato. Não pode ter. Exatamente por essa razão é que você não pode se dar o luxo de multiplicar por 3.
Porque se você multiplicar infinito por 3, você vai continuar tendo infinito. Pois é. Então esse foi o erro que eu cometi tentando aplicar o mesmo raciocínio numa série divergente, uma série cujo valor não é finito. Tá? Ou seja, quando eu fiz 3t igual a 3, isso aí eu estou cometendo um erro, eu estou multiplicando infinito por 3. Isso não faz sentido. É uma série aqui. Essa é a chamada série harmônica, em homenagem à nossa musicista. Quando você tem uma corda e você toca nela, você produz todas as frequências, desde 1 até 1 sobre 1. Você está falando da série convergente? Não, agora eu estou falando de uma série que não é convergente, aparentemente ela é, porque eu tenho certeza que o último termo vai ser 0. Né? 1 sobre n, quando n tende para infinito, isso aqui tem que ser 0. Mas como é que a gente prova que essa cena harmônica não converge? É uma prova muito interessante. É o seguinte. Sn é a forma geral. S2 menos S1 é meio, tá? Porque o S1 é 1, S2 é 1 mais meio, 1 mais meio menos 1 vai dar meio. S4 menos S2 vai ser 1/3 mais 1/4. Isso é maior que 1/4 mais 1/4. Isso é meio. E S8 menos S4 vai ser 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Isso é maior que 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, que é meio. Ou seja, começando com n igual a 1, Sn é aumentado em pelo menos meio cada vez que n é normal. Tá? Essa prova é muito sutil, mas é uma prova de que essa série aparentemente converge, porque a última parcela é 0, mas nós estamos provando aqui que ela não converge. Então essa também não poderia, a gente não poderia fazer. Agora eu vou ler um texto do Einstein, que é muito pertinente. O pensamento científico aperfeiçoa o pensamento pré-científico. Já que nesse último, o conceito de espaço tem uma função fundamental, estabeleçamos e estudemos esse conceito. Há duas maneiras de aprender os conceitos, e ambas são essenciais para perceber seu mecanismo. O primeiro método é o analítico lógico. Estabelece a resolução do problema, como é que os conceitos e os juízos dependem uns dos outros. Nossa resposta põe-nos logo em um terreno relativamente seguro. Encontramos e respeitamos essa segurança na matemática. Mas ela se obtém à custa de um continente sem conteúdo. Porque os conceitos não correspondem ao conteúdo, a não ser que estejam unidos, mesmo de modo muito indireto, às experiências sensíveis. Contudo, nenhuma pesquisa lógica pode afirmar essa união. Ela só pode ser vivida. E é justamente essa união que determina o valor epistemológico dos sistemas de conceitos. E aí, em seguida, ele vai falar sobre o espaço. Mas eu achei bonito esse negócio mesmo, de você citar um contexto matemático e depois dizer que a matemática é um universo sem conteúdo. Bom, aí chegamos no ponto fundamental. A tradição é definir a matemática como sendo arte ou ciência, cabe aos filósofos dizer se é arte ou ciência,
da forma, número e quantidade. Essa é a definição matemática que vocês encontram nos dicionários. A sugestão daquele autor que eu citei ali é dizer que isso aí está ultrapassado e que a definição de matemática, arte ou ciência, também cabe aos filósofos dizer se é uma coisa ou outra, do raciocínio efetivo. Então, quando a gente pensa no lance do aprender a pensar, está muito ligado no contexto matemático. É claro que existe uma discussão muito grande se é possível ensinar a pensar efetivamente. Depois que você conseguir chegar numa resposta, vem uma outra pergunta: é possível aprender? Porque pode ser possível ensinar, mas ser impossível aprender. No sentido de que ele facilita a operação e protege o sistema de operações incorretas. Normalmente, o exemplo que se coloca é um carro e o que eu estou chamando esse modelo de manipulação seria duas hastes presas nas rodas que permite virar o carro, virar para a esquerda. O que é o modelo de manipulação? É o volante. Porque se você colocar um volante aqui, você faz o que você quer fazer, ou seja, quando você quiser virar para a esquerda, as duas rodas simultaneamente vão virar, e protege de situações inconvenientes. Porque se você não tivesse esse volante, corre o risco de você virar uma roda para fora e outra para dentro. Então, é um conceito sutil. O Geraldo aqui deve pensar muito nesse tema, porque esse aí é bem na área de banco de dados. Quer dizer, as finalidades são facilitar a operação e dar segurança. Então, se você não tivesse esse volante, né, você, com duas hastes, você poderia criar uma situação de uma roda para um lado e outra roda para o outro. O volante te força a manter as rodas paralelas. Agora, um outro texto aqui, esse aqui é de um autor, não vou falar o nome porque não é muito conhecido, mas eu acho Só uma coisa desse modelo. Isso tem que ser aplicado permanentemente. no caso de banco de dados, tipicamente. A geração tem que passar por um processo. Você tem que fazer de forma que não seja possível para o usuário mexer com as hastes. Ele vai ter que sempre usar o volante, porque o volante ele se guarda de operações indesejáveis. Quando fazemos uma computação, nós não... Assim, isso aqui ele se baseia naquele conceito de Platão, de que você percebe o mundo pelas sombras que os objetos produzem nas paredes da caverna. Quando fazemos uma computação, nós não manuseamos objetos do mundo real, e sim meras representações de objetos. Nós somos como o povo que vive nas cavernas e percebe os objetos apenas pelas sombras que eles projetam nas paredes da caverna. Usamos a informação obtida do estudo da forma dessas sombras para inferir sobre o mundo real. Contudo, nós não somos meros observadores passivos de sombras projetadas por objetos reais. Nós modificamos a realidade e observamos novos desenhos de sombras projetadas pelas novas configurações de objetos. Vamos além, esquecendo tudo sobre os objetos reais que produzem os desenhos, tratando as configurações de sombras como se fossem objetos físicos, estudamos como elas podem ser transformadas e manipuladas. Estruturas de informação são representações de objetos reais, assim como as sombras nas paredes da caverna. O programador estuda como as estruturas podem ser transformadas e manipuladas, e assim fazendo, aprende algo sobre os objetos por ela representados. Contudo, o verdadeiro cientista da computação se apaixona pelas estruturas de informação e estuda suas propriedades não só pelo que elas dizem a ele sobre o mundo real, mas por considerá-las lindas. E agora, então, para finalizar, chegamos ao nosso primeiro
algoritmo. A gente, quer dizer, os leigos não se chocam um pouco com essa palavra algoritmo. O conceito mais simples é pensar numa receita de bolo. Uma receita de bolo só não é um algoritmo porque ela não tem precisão matemática. A receita você tem a relação dos ingredientes e o modo de fazer. Os ingredientes é o que eu estou chamando de estrutura de informação, estrutura de dados, e o modo de fazer é o algoritmo. Cadê as imprecisões? Nos ingredientes você diz assim, coloca uma pitada de sal. Você não vai dizer, coloca 0,35 gramas de sal. Cada cozinheira vai saber o que é essa pitada de sal. No modo de fazer, na receita você diz assim, bata até dar o ponto. Você não vai dizer, bata até 436 graus numa velocidade, não é uma precisão matemática. Dar o ponto é a coisa começar a se soltar. Mas fora essas imprecisões, o conceito é exatamente o mesmo. Esse nome veio de um matemático árabe, do ano 780, chamava Al-Khwarizmi. Há que se considerar o seguinte, até o ano 700, a civilização só trabalhava com algarismos romanos. Tentem fazer a conta 25 vezes 3 em algarismos romanos. E diz que na época tinham gênios que não só faziam soma, como subtração, multiplicação e divisão. Essa fazia uma divisão. Não tenho a menor ideia. Esse já morreu há 500 anos atrás. E tinha gente que fazia, tinha. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, quando os árabes introduziram os algarismos arábicos, essa confusão que deve ter causado, é o lance do convencional com o conveniente. Né? Eles já estavam acostumados com algarismos romanos, isso era o convencional. Tanto é que a gente chama de algarismos arábicos, quando, na realidade, esse árabe foi apenas uma ponte entre os indianos. Os 10 algarismos e a vírgula decimal foram criados na Índia e não pelos árabes. Foram criados na Índia, mas quem digamos, operacionalizou foram os árabes. Quem trouxe para o mundo ocidental foram basicamente dois. O mundo do comércio. Esses dois, foi esse Al-Khwarizmi e aquele famoso Bhaskara, né?